Essa história aqui é de como eu fui de falar que impressão 3D era só apertar um botão pra tá tirando meus cabelos pra resolver as nossas impressoras 3D e descobri que é mais do que apertar um botão. Eu não tinha planos de conseguir uma impressora 3D, não estava no nosso orçamento. Então um amigo nosso chegou e falou, eu quero comprar uma impressora de resina, mas eu não tenho espaço para colocá-la em casa, não vai rolar eu colocá-la em casa. Posso colocar na casa de vocês? E a gente já ficou assim, quê? Vai comprar uma impressora de resina, impressão 3D de resina, vai colocar lá em casa? A gente aceitou e agora não só a gente tem a impressora de resina, que é a Claudete, como a gente também falou para ele, sua impressora de filamento tá largada aí na sua casa. Traz ela pra cá também. Então agora a gente também tem a Suzette. Então as nossas primeiras aventuras foram com a impressora de resina. Impressora 3D de resina da Creality. Nosso amigo Vitão não tinha espaço pra deixar ela em casa e trouxe pra cá. E a gente saiu imprimindo igual uns malucos, tá? Nós já imprimimos muita coisa mesmo. Tá? A gente já imprimiu um homem inteiro, que por sinal eu vou pintar e trazer pra vocês. Tem mais coisa lá no fundo que a gente imprimiu. A gente perdeu totalmente o nosso controle, saiu imprimindo tudo que dava para imprimir. E em 2 meses de impressão de resina, a gente descobriu um monte de coisa que dava para descobrir. Não vou falar tudo porque nem todos os percalços aconteceram com a gente ainda. Mas já aconteceu muita coisa que muitas pessoas que têm impressora de resina há mais tempo que a gente ainda não teve que passar. E nesse momento eu quero aproveitar para agradecer os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. E se você quiser se tornar um dos nossos polvinhos, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhadinha, tá certo? E aí você pode ajudar a gente efetivamente a criar conteúdo e receber benefícios, um emotezinho, um negócio especial pra vocês, tá certo? Nós já tivemos que trocar várias partes e vários processos da impressora de resina, assim como a gente teve que acessar a garantia e trocar a tela inteira da impressora de resina. Sim, a tela inteira dela. Depois que a gente trocou, a gente foi até procurar o preço, descobriu que custa aí uns R$1.300, R$1.500 essa telinha que nós trocou ali, na boa. Então, né, aventuras. Depois da gente ter feito bastante experimentação com a impressora de resina e ter falado pro Vitão trazer a de filamento para casa também, a de filamento foi outros 500. Porque acontece, a de resina e a de filamento são 2 processos completamente diferentes. E a Suzette, que é a impressora de filamento, anota o nome dela, eu vou começar a chamá-las pelo nome, muito mais fácil. A Suzette, que é a nossa impressora de filamento, ela estava parada talvez há 1 ano já. Ele chegou, comprou ela, usou ela um pouquinho e depois parou. Tanto ela quanto os filamentos que ele tinha comprado junto com a impressora estavam completamente parados. E se você já entende um pouco mais de impressão 3D, o que eu não entendi até alguns meses atrás, isso é um grande problema. Primeiro porque a impressora em si, ela precisa estar funcionando com frequência e também precisa de manutenção. Então você precisa fazer a manutenção dessa máquina, você precisa estar com ela funcionando. Assim como a maior parte dos equipamentos, se você para de usar ele, ele meio que para de funcionar. E outro grande problema nosso com a Suzette foi os filamentos que ele tinha comprado. Além deles serem de uma marca questionável, eles ficaram parados, abertos por muito tempo, pelo menos 6 meses com eles completamente abertos, tomando poeira e umidade, que são 2 fatores essenciais e cruciais para a qualidade do seu filamento. Então ele trouxe aqui para casa e eu e o meu marido, Danilo, nosso editor, ficamos talvez 1 semana mexendo na Suzette para botar a Suzette para funcionar. Aprendemos a desmontar a parte inteira da frente da Suzette, aprendemos a fazer nivelação da mesa, a gente aprendeu a trocar o bico, a trocar o tubo e aprendeu como é que funciona, colocamos cabo no lugar, remontamos a parte da frente. Aprendemos na marra e na coragem. Muitos dos meus amigos que já entendem de impressão 3D falam que as pessoas normalmente param nesse processo, param nessa etapa. Porque o que acontece? Elas não têm muito costume, elas não têm muito treino para desmontar e remontar uma máquina, que é o que exige com esse tipo de maquinário, principalmente a de filamento. Você precisa colocar a mão na massa para fazer ela funcionar. Só que eu fui treinada pelo meu papai, engenheiro mecânico, me ensinou sempre a desmontar e remontar as coisas e colocar a mão na massa em equipamentos e coisas assim. Então eu nunca tive medo, nunca tive receio de colocar a mão na massa nessas coisas. Apesar de eu não entender tecnicamente sobre computadores, eu sou uma ótima montadora das partes. E eu descobri só montando eles, descobrindo que eu me dou muito bem em encaixar as pecinhas no lugar e fazer elas funcionar. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo que a gente já imprimiu ou tentou imprimir, quase tudo, tá? Tem coisa que vai sair vídeo à parte e vai ter muito conteúdo entrando aqui pra vocês. Por sinal, essa é a chamada pra você se inscrever neste canal aqui, que tem tutoriais, dicas, fala de artesanato, fala de cosplay e agora
vamos falar de impressão 3D também. A gente tá fazendo aqui o panteão dos conhecimentos no qual você precisa. Já tem vídeo de costura, tem vídeo de EVA, tem vídeo de pintura, tem vídeo de peruca, tem vídeo de maquiagem, agora vai ter vídeo de impressão 3D também. Então assim, ó, tem realmente tudo que você precisa nesse canal. Aproveita e se inscreve, tá bom? Nós vamos mostrar exatamente tudo que a gente já imprimiu, porque algumas coisas vão sair conteúdos à parte, mas eu separei algumas coisas aqui na minha frente pra gente comentar um pouco sobre como é que foi fazê-las, tá? Vamos começar pelas de resina, tá? Foi um grande aprendizado as peças de resina, e o primeiro fator que foi mais complicado para mim trabalhar com a de resina é que eu descobri que eu tenho alergia à resina. Eu já podia ter visto essa vindo lá de longe, porque eu tenho alergia àqueles produtos de fazer extensão de unha que você coloca na câmera de gel, na câmera UV, na verdade. Então, tanto gel quanto acrílico que você coloca na câmera UV me dá alergia. E eu acredito que essas resinas, como elas são com a mesma formulação, elas curam numa câmera UV, esse é o gatilho pro qual me dá alergia. E muita alergia, tá? Nos primeiros dias a gente ficou empolgado, meteu a mão, ninguém usou luva, ninguém usou máscara. E o que aconteceu? Aconteceu que eu travei inteira, tá? Meu respiratório travou inteiro, as minhas mãos, elas ficaram fofas, eu não conseguia fechar a minha mão. Aonde a resina encostou em mim, pipocou inteiro. Tive que ir no médico tomar anti-alérgico, tive que comprar anti-alérgico pra tomar e também pomada pra passar. Então, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, se você quiser trabalhar com impressão de resina, mesmo que você não tenha certeza que se você é alérgico ou não, haja como se você tivesse alergia. Então, é luva, é máscara, é manga comprida, não deixa tocar na sua pele, faça em um lugar arejado. Se você não sabe se você tem alergia ou não, melhor você não descobrir se você é alérgico a isso. Então minha recomendação é use EPI e se cuide. Está até escrito na própria embalagem das resinas, tá? Que é para você se cuidar. O segundo processo que a gente aprendeu com a impressora de resina é que depende muito de configurações. A impressora de resina em relação à impressora de filamento é um pouco mais fácil de botar ela para funcionar. Ela é literalmente você apertar um botão e ela imprimir. A pouca coisa que você pode meter a mão na máquina em si para fazer ela funcionar. Então você realmente, a configuração que você tem que fazer é no programa e entender qual é a diferença entre cada resina. Até esse ponto a gente já usou 3 resinas de marcas diferentes, né? A gente usou essa primeira resina aqui um pouco mais clara, que veio junto com a máquina. Essa resina um pouco mais escura, que o Vitão comprou pra gente fazer uns testes. E agora as resinas da 3D Prime que a gente tá utilizando. E esse é o gatilho para falar do nosso novo parceiro, que é a 3D Prime. A 3D Prime é uma grande empresa de impressão em 3D em geral. Ela tem filamento, ela tem resina e ela tem acessórios para você também. E tem as máquinas inteiras se você quiser comprar, tá certo? Eu entrei em contato com eles, expliquei que ia começar uma nova jornada aqui no canal com vocês, onde a gente ia falar sobre impressão 3D, se eles gostariam de ser parceiros logo desde o início, assim, com a gente. E eles aceitaram. E se vocês quiserem, vocês têm cupom de 5% off Sakura Pronx 3D, tá certo? Esse cupom não pode ser usado com outros cupons e eles também não é válido para produtos que já estão em promoção. Mas você pode usar esse cupom quantas vezes você quiser. Não é de uso único, tá certo? Eu gostei demais do produto dele. Até agora que a gente fez os testes, os produtos estão com uma qualidade incrível, tá? A gente testou por enquanto a resina em 4K na cor creme, que depois eu vou trazer mais a fundo pra vocês aqui. E a gente já testou os filamentos. Nesse momento eu já testei o filamento cinza dele. Eu não lembro quais são todas as qualificações, mas o Danilo vai colocar na tela pra vocês. A gente testou o filamento cinza. A gente teve alguns problemas com a Suzette, que estava entupida, coitada. Mas a gente conseguiu desentupir a Suzette. Literalmente acabou de lançar a primeira impressão feita com o filamento da 3D Prime. E eu estou muito satisfeita com a qualidade, tá? Então, depende muito da marca que você compra, do tipo de resina que você compra, para você ter a qualidade final da sua peça, tá certo? A impressora que o Vitão comprou, se eu não me engano, é 8K. Então você consegue nossa, mas assim, um acabamento muito delicado. Eu imprimi aqui 2 Frien, que fala o nome dela? Me perdoem aos fãs. Eu assisti, sei lá, 2, 3 episódios. A Elfa Véia. Eu gostei demais do anime, mas eu não parei pra assistir, tá? A gente imprimiu 2 versões dela, uma bem pequenininha, um pouquinho maior, para ter noção do quanto detalhe a impressora conseguia fazer. E eu fiquei muito satisfeita, tá? Os detalhes, assim, são impecáveis. Para fazer tantas minutinhas menorzinhas, né? As bem pequenininhas, os tabletops, né? Tamanho de RPG, escala para RPG, quanto as maiores no estilo colecionável, dá até para fazer bem maior, né? Que nem esse homem aqui que eu fiz pro Danilo, que eu vou pintar e trazer para vocês. Ele é bem maior. Os detalhes são absurdos, tá? A primeira coisa que a gente colocou para imprimir, a gente colocou para imprimir errado.
errado, basicamente. Os meninos não se atentaram ao tamanho da impressão e da configuração e acabou saindo uma miniatura desse tamanho. Acho que foi 17, 18 horas pra imprimir no total. Mas é lindo, os detalhes são lindos, tá? Então, tem bastante diferença na impressora de resina. A impressora de resina vai depender das configurações que você coloca no programa, do tipo de resina que você está utilizando e depois da limpeza e da secagem dessa resina. Mas a gente vai trazer vídeo a fundo sobre isso tudo para vocês também à parte. Nas de filamento. Primeiro, se o seu filamento tomou umidade e poeira, instantaneamente vai dar problema na sua impressão, tá? Ela vai sair e você vai ter que resolver... Não, né? Ela vai sair cheia de problema e você vai ter que arrumar depois, tá? Eu testei os filamentos antigos que o Vitão tinha aqui e eles tiveram vários problemas diferentes, tá? Ele parava de sair, ele quebrava no meio. Nossa, foi uma aventura. Eu consegui, finalmente, depois de muito, imprimir essas peças aqui, que são da... Alice Madness, pro meu amigo. Elas são impressas nesse filamento que parece madeira. E apesar dele ser bonito, ele é muito chato de usar. E eu não sei se o acabamento dele compensa, né? A não ser que você queira realmente que a peça tenha cara de madeira, se é válido. Dá pra ver que tá com bastante detrito aqui, o suporte. Mas não só isso, a gente teve problemas com os suportes em si. A gente imprimiu essa peça assim, ela inteira, oca. E a gente imprimiu ela desse jeito. E os suportes não fez, a impressora não conseguiu fazer. Provavelmente por erro do filamento que estava muito frágil e nosso da configuração. Mas a peça conseguiu sair inteira. Apesar desses defeitinhos, meu amigo falou pra ele, tá ótimo. Foi a primeira coisa que a gente cuspiu na impressora de filamento, né? Mas a gente só conseguiu cuspir essas depois de tudo isso aqui dando errado, tá? Eu tenho o pote da desgraça aqui. Fora o barquinho, não, o barquinho deu certo. Fora o barquinho, a gente tem o potinho da desgraça aqui, que são as impressões que deram errado, tá? Outras coisas que eu consegui imprimir na impressora de filamento que eu fiquei muito feliz foi um keycap fofinho pro meu teclado. Ah, tá muito luminosidade, vocês não vão conseguir ver, mas o meu teclado tem luzinha e a patinha aqui, ó, hot swap, ficou muito bonitinho. Eu gostei demais e é isso, crianças. Deixa o teclado de vocês bem fofo, tá? Outra coisa que eu tô imprimindo em questão de teste é este gatinho bonitinho fazendo higiene pessoal. Matei o gatinho. Gatinho fazendo higiene pessoal e eu tô usando ele de teste mais avançado do que o barquinho. O barquinho é um ótimo teste, mas eu quero fazer formas mais ousadas na impressora de filamento. Então eu tô usando esse gato porque ele é muito curvo, ele tem vários cantos, ele tem a orelhinha pra baixo. Então eu tô utilizando ele de teste para as minhas impressões, tá? E eu já tive vários testes diferentes, mas eu adorei. A qualidade do filamento da 3D Prime é realmente muito boa, tá? Eu gostei demais. Já imprimimos o nosso primeiro flexível, que é esse dragãozinho. Mas como ele foi impresso nesse filamento de madeira, primeiro que ele ficou cheio de fiapo e cantos, né? Porque o filamento da madeira realmente tá muito úmido, tá muito velho. Segundo que nessa cor ele parece uma lagartixa. E eu tenho fobia de lagartixa. Eu não sei qual foi a escolha que passou na minha cabeça de imprimir um bicho desse tamanho. Nessa cor, né? Então eu vou provavelmente reimprimir ele num magenta que eu recebi da 3D Prime. Gente, vocês vão ver, eu vou surtar, tá? É isso, essa tá sendo a nossa aventura. Eu espero que vocês estejam preparados para a quantidade absurda de conteúdo de impressão 3D que vai entrar no canal em breve. Mas enquanto isso, segue aqui a indicação do Tudo Sobre VA para você estar preparado para quando eu fazer mais conteúdo, você já tá sabendo sobre VA. E esse daqui com tudo que você precisa fazer tudo que você precisa saber para fazer a sua armadura em EVA, tá certo? Beijo e até a próxima!